Que a paz esteja com todos, caros ouvintes e acompanhantes aqui do canal Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Eu sou Samuel Cordeiro, estou na companhia do irmão Jefferson para juntos tratarmos sobre alguns assuntos relacionados à Bíblia Sagrada. Paz seja contigo, irmão Jefferson, e hoje vamos falar sobre a parábola das 10 virgens. Amém, irmão Samuel, paz seja convosco a todos os nossos irmãos, nossas irmãs, aqueles amigos, amigas que têm nos acompanhado. Você novo que está chegando no canal, seja muito bem-vindo. Vamos hoje estudar uma parábola de Jesus Cristo e vamos analisar alguns aspectos importantes por esta parábola, alguns ensinamentos. Então nós teremos o maior prazer em passar esses ensinamentos. E também, se você quiser discordar em alguma coisa aí, algum tema, ou também concordar, entrar em contato conosco, seja muito bem-vindo nesse canal. Pode fazer suas críticas ou o teu comentário e fique à vontade para fazer aí no nosso canal. Lembrando, que dependendo do que você quiser conversar conosco, é muito importante você nos contatar através do e-mail. Aí, através de um contato por e-mail, a gente pode passar ali o WhatsApp, para que o diálogo possa ser melhor, como é mais complicado, dependendo da questão, estar conversando apenas por comentário. Então, você pode nos contatar através do e-mail, ou se for algo a complementar com o estudo, ou uma pergunta mais tranquila, você pode mandar aí no comentário, se for algo de resposta rápida. Espero que não se importem com o barulho da chuva, Estamos aí num dia chuvoso, pela graça do nosso Deus, Chuva é bênção para nós. Então, convido a todos agora para estudarmos esse tema tão importante, o qual nós o destacamos hoje, devido ao momento em que vivemos, a era da igreja em qual vivemos, a última era, a era de Laodiceia. E a parábola das 10 virgens, irmão Jefferson, ela nos traz alguns detalhes muito impactantes com relação ao povo que conhece a Deus. Ela é dedicada, muitos confundem até com o mundo, que acham que ela abrange o mundo inteiro, mas na verdade, irmão Jefferson, essa parábola ela é direcionada aos que conhecem o noivo, os que teve algum contato com o noivo, aqueles que aguardam o noivo. E não são todas, irmão Jefferson, denominações que aguardam o noivo, tanto que alguns ainda esperam um suposto anticristo, Então é muito importante a gente falar disso. E vamos iniciar aqui então com a leitura, irmão Jefferson, por favor. Mateus 25, do 1 a 13, se você tiver com a sua Bíblia aí, acompanhe conosco. Vamos à leitura no nome de Jesus. Se você puder nos acompanhar aí, também será uma bênção. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite e suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e eis que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que não vos conheço, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, irmão Jefferson, essa foi a leitura, e como eu disse, primeiro ponto a comentarmos, irmão Jefferson, é que esta parábola é para a igreja, são aqueles que esperam um noivo. Essa parábola, assim como muitas das outras parábolas, eu ressalto mais uma vez aqui o que tenho dito a muitas pessoas. Jesus, quando ele apresentou aqui na terra, depois que ele nasceu de Maria, muitas das suas palavras, digamos assim, que a maioria ele falou com os filhos de Deus, ou com aqueles que tinham possibilidade de se tornarem filhos de Deus. Então são poucas as palavras de Jesus relatadas aqui no Novo Testamento
que são destinadas àqueles que não eram do povo de Deus na época e que não faziam parte do povo de Deus. Muitos deles escutaram Jesus, esses que estavam fora do aprisco ali, e muitos deixaram de escutar Jesus. Então essas parábolas e as demais parábolas inseridas aqui no contexto dos 4 evangelhos, principalmente Mateus, Marcos e Lucas, essas parábolas são destinadas ao povo de Deus, que hoje nós conhecemos biblicamente como a Igreja de Deus, que é composta tanto de judeus quanto de gentios. Então o povo de Deus hoje, ele é composto desses dois povos. Então, seguindo esse detalhe, temos um primeiro fato de que a parábola é para a igreja, e não para o mundo. E outra coisa importante nós destacarmos é que eram 10 virgens, e as 10 tinham as lâmpadas, e na lâmpada tinha o óleo, porém chega um momento que 5 delas carregaram consigo vasilhas com óleo a mais, pensando um pouco para frente no que poderia ocorrer, e outras já não pensaram nisso e apenas foram com o óleo que já estavam ali na lâmpada. E, irmão Jefferson, outro detalhe bem importante para nós mencionarmos aqui, claro, a parábola falando do povo de Deus, que são as 10 virgens, chega um momento, irmão Jefferson, que todas elas, até as prudentes, acabaram dormindo, o que nos remete lá à era de Laodiceia, onde diz que ou sejam quentes ou sejam mornos. Então, irmão Jefferson, para nós estendermos aqui este tema, sobre as 10 virgens, misturando um pouco com a era de Laodiceia, nós vemos que a igreja nessa era realmente chega um momento que a parábola diz que dormem, porém algumas despertam e tem ali algo a mais que as mantém vivas na fé, e tem as outras que já não, elas despertam também, mas num momento em que já não tem a condição de ter algo a mais necessário para ser digna do noivo. Então, irmão Jefferson, aí nós vemos uma clara semelhança entre a mornidão descrita lá em Apocalipse e o adormecimento das 10 virgens, que está falando ali que é realmente uma era de mornidão dentro da Igreja de Deus. Hoje em dia nós vivemos muitas dessas partes que o irmão Samuel falou, e note ali, prezado estudante, prezado acompanhante do canal, que as 10 eram virgens, era um requisito importante, ali citando e fazendo alusão ao casamento judaico da época, o casamento que Jesus conhecia. Então as 10 eram virgens, as 10 ali, elas tinham a pureza no seu ser, no seu corpo, é o que a igreja deve, sem dúvida, ter. E também, fazendo mais algumas citações aqui, complementando aquilo que o irmão Samuel já vem ensinando, vem falando aqui, elas eram prudentes, elas eram ajuizadas. Se você pegar aí a nova tradução na linguagem de hoje, ela até define melhor a palavra prudente, porque a palavra prudente é já na escrita mais antiga. Então elas eram ajuizadas, elas tinham juízos, elas fizeram depósitos para si, elas tinham um conhecimento a mais, essas que, mesmo elas adormecendo, elas tinham ali um conhecimento a mais. Então nós entendemos que esse azeite é o conhecimento das Escrituras, é o conhecimento das profecias, é o bom comportamento nas igrejas, é fazer o bem ao próximo, é muitas coisas ali ensinadas por Jesus, pelos profetas, pelos apóstolos, e isso vem sendo ensinado até hoje nas igrejas de Deus, naquelas igrejas que têm ainda o conhecimento do Deus verdadeiro. Então, é muito interessante nós citarmos essa citação aqui, prudência, elas tinham reservas de azeite para as lâmpadas. Também elas souberam dizer não. Muitos hoje não sabem essa palavra. Quando as loucas ali, ou as necias, ou aquelas que não tinham juízo, pediram, dá-me um pouco do azeite de vocês. Elas falaram, não, vai e compre, porque pode faltar para nós e para vocês também. Então é muito importante nós que fazemos parte do povo de Deus, hoje nós já temos a nossa reserva de azeite, a nossa reserva de conhecimento, boas obras, muita fé para os dias que nós passamos hoje. Também quero fazer aqui um adendo dentro dessa palavra. Muitos filhos de Deus do passado também, que são citados lá nos Heróis da Fé, eles foram chamados pela Bíblia, foram chamados de prudentes.
Então, no caso ali, na primeira escrita ali de Samuel, 1 Samuel, ali você vai pegar a passagem ali, diz bem assim: Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos e o Senhor era com ele. Então, Davi foi reconhecido como um homem prudente e o Senhor é com ele. Então, todo aquele prudente, ajuizado, Deus está com ele. O rei ali reconheceu também que Salomão era prudente, porque Salomão estava fazendo no reino de Israel, e como ele tinha um intento ali, que era do coração do seu pai, de construir uma casa para Deus, que nós sabemos ali que era o primeiro templo. Paulo também foi tido por prudente ali, por aqueles acusadores dele, que mesmo quando eles começaram a acusar Paulo, eles viam que Paulo era prudente. E lá em outras cartas de Paulo, Paulo também diz aos irmãos que ele se conduzia com prudência aos irmãos. Então é muito importante hoje em dia nós notarmos essa passagem. Jesus também foi tido como prudente em seus atos e suas palavras. Então vemos aqui 4 citações: Davi, Salomão, Jesus e Paulo. Eles eram prudentes. Então a Bíblia relata isso para nós, que eles eram prudentes. Então é um chamado, é um pouquinho mais de azeite que nos é condicionado a colocar nas nossas vasilhas. Ser prudente, ser ajuizado, e em muitas vezes nós sabermos dizer não às pessoas que não estão procurando a verdade. Às vezes elas querem só tirar ali uma casquinha, digamos assim, do conhecimento que nós temos. Então a Igreja de Deus, biblicamente, ela tem muito conhecimento, mas muitos loucos, muitos necios, volta e meia, querem nos testar, achando que nós não temos o conhecimento que o Espírito Santo nos dá. Interessante que nessa profecia ela nos revela que a prudência tida pelas virgens era justamente o olhar para o futuro, pensar no futuro. O que nos remete a profecias, principalmente, né? Porque a prudência delas, como disse o irmão Jefferson, eram prudentes conforme a Bíblia ensina. A prudência dela estava no pensar: se meu óleo acabar, acontecer do noivo tardar, eu ainda tenho um pouco aqui nessa vasilha que eu estou levando. Então ela pensou no futuro. As noivas não estavam pensando tanto no presente, as prudentes, e levaram algo ali que poderia socorrê-la no futuro, numa demora, né? O que foi ao contrário das nécias, que pensaram apenas no presente. Aí é um problema muito grande que há na Igreja de Deus, que causa mornidão, é justamente as pessoas olharem somente para o presente, esquecendo do futuro, né, que Deus prometeu a todos os santos. E outro detalhe importante sobre esse conhecimento, essa prudência que devemos ter, eu acrescentaria aí também o aprendizado todo dia, né, principalmente com a santificação. Que, claro, a santificação, há vários modos de se santificar. Tem aqueles que estão mais ativos em oração, outros em jejum. Mas a santificação também é você ouvir algo que está fazendo errado e você atentar para ele não fazer mais. Você está se santificando daquilo que está fazendo errado. Então, algo que você fazia errado, você ouviu um conselho e você parou de fazer aquilo, então você está se separando daquela atitude, né? Você está se santificando também. Então isso, né, olhar para o futuro, é o aprender, se santificar através do conhecimento, da correção. Cada dia, né, você aprende, todos nós, seja aquele que está há 30 anos na Igreja de Deus ou aquele que está há 10, 4 anos, todo dia a gente aprende alguma coisa nova para estar guiando ali em toda a verdade. Então essa é uma prudência também que nós devemos atentar, porque quando atentamos à correção presente, nós pensamos no futuro, né? Ali do que fazer, do como agir para frente. Também é uma prudência que nós podemos classificar como figurada através do óleo aqui nessa parábola. Outra figuração bem importante aqui é com relação, irmão Jackson, que a Bíblia nos dá uma pista aqui que muita gente vai ficar de fora, ainda mais, mesmo participando, estando com o povo de Deus. Além da parábola, há várias referências, né? Jesus disse que se por acaso encontraria fé quando ele viesse, né? Se ele acharia fé na terra. Também diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E, irmão Jefferson, nessa parábola aqui, se nós pegarmos questão numérica, nós vemos que a igreja é simbolizada por 10 e que somente 5 se salvam. Então, irmão Jefferson, isso nos revela que no futuro próximo, infelizmente, grande parte da igreja vai acabar se perdendo. Metade da igreja, infelizmente, metade daqueles que se dizem povo de Deus, que procuram seguir os caminhos, metade desses não estão de acordo com as Escrituras.
Por isso, mais uma vez, eu insisto, o que a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, se atentar às Escrituras, procurar fazer o que as Escrituras estão nos falando. Tudo que nós precisamos para a nossa salvação, todas as coisas, nós temos nas Escrituras. Então, a Bíblia, ela é o nosso norte, é o nosso caminho. E se você precisa de algum conhecimento, de alguma advertência, de alguma coisa que não está fazendo certo, converse com os irmãos, converse com as pessoas mais sábias. Isso é uma coisa importante, procurar quem tem inteligência, quem tem conhecimento e sabedoria para lhe dar conselhos. Então é muito importante, geralmente, procurar os de mais idade, os mais velhos ali na fé, os mais velhos no conhecimento. Muito importante pedir conselhos e também pô-los em prática para aqueles que já passaram pelas provas, para aqueles que já tiveram suas necessidades ali e souberam sair delas. Então é muito importante nós nos aconselharmos com os mais velhos e, depois de receber o conselho, depois de receber o caminho, nós colocarmos em prática também. Então é muito importante nós buscar o conhecimento, o interesse pelas Escrituras e fazer delas a lâmpada para o nosso caminho e a luz para a nossa estrada. Muito interessante o que a Bíblia nos mostra nessas coisas que lemos todos os dias nas Escrituras. A segunda parábola, ainda os comerciantes estão, vendendo óleo, então ainda há tempo, de correr atrás daquele óleo extra para a vasilha, porque quando chegar o momento em que já não haverá mais chance, aí não tem mais o que fazer, Então, uma hora a plenitude dos gentios se concretiza, a salvação, vem ali novamente através da nação judaica, então eles vão reconhecer o Messias, Então a Bíblia promete a restauração de Israel. Então é muito importante atentarmos aos ensinamentos, ao cotidiano dentro da igreja, à congregação. Então ficam esses conselhos, através da parábola das 10 virgens. Espero que a mensagem tenha sido de relevância, que possamos meditar através da palavra de Deus e que possamos tirar algum proveito, seja o mínimo que for, aquilo que edifica, seja no muito ou no pouco. A cada dia, edificando um pouco aqui, um pouco ali, a gente cresce na fé. Então é isso, irmão Jefferson. Creio que não tem muito o que falar com relação aos conselhos dentro dessa parábola. Falamos aqui o principal, a questão ali da prudência, do crescer na fé. E se você tiver uma consideração final para encerrarmos, está à disposição a palavra. É isso, irmãos. Você que tem nos acompanhado, você que tem aí seguido o nosso canal, peço a você que você mostre às pessoas, você compartilhe esse vídeo e os outros também, possa mostrar aí o líder da tua congregação, possa mostrar aos demais irmãos. Creio que muitos vão aprender com essa palavra que é lhes trazida de modo simples, de modo rápido, a não tirar muito o seu tempo. E se tiver vontade, entre em contato conosco aí. Também pedimos que se inscreva em nosso canal e deixe um like aí para ajudar mais pessoas a conhecer estas palavras. Então, desde já agradeço pela colaboração de todos e me despeço aqui. Paz seja convosco. Então é isso, caros acompanhantes. Também deixo a paz a todos aqueles que estão aí nos acompanhando e contamos com todos para o próximo estudo.